Saudação de paz, Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para reflexão da palavra do Senhor. Nós preparamos algo extraordinário para você aqui, neste momento. E seja onde você estiver, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, seja onde você estiver, essa palavra, que ela venha chegar até você para que você tire a sua dúvida, daquilo que você tem uma dúvida acerca da palavra do Senhor. Porque nós ouvimos tantos mestres, tantos pregadores ensinando e falando algo que talvez a gente tenha uma dúvida, E a gente preparou algo aqui a respeito sobre o casamento de Jesus. É isso mesmo. Talvez você nunca ouviu isso, talvez você nunca viu isso na palavra de Deus. Mas, pastor, eu nunca vi pregador falar sobre isso. Pastor, eu nunca li isso na Bíblia. Talvez você não fez o que Jesus disse. Analisai as Escrituras. Foi o que Jesus disse. Jesus não disse, leia a Bíblia. Jesus não disse isso. Jesus disse, analisai as Escrituras. E quando nós vamos analisar as Escrituras, quando você vai perceber, lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 21, você vai ter uma referência daquilo que Cristo está fazendo, O Senhor Deus, juntamente com Cristo, Porque a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nada do que foi feito sem Ele poderia ter sido feito. Sem Ele quem? Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando você chega para Gênesis, capítulo 2, no versículo 21, olha o que a Bíblia vai dizer. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado, em algumas traduções profundo, um sono profundo sobre Adão. Este adormeceu, olha aí, tomou então uma das suas costelas e fechou com carne no seu lugar. Tá bom, pastor, mas aí o que é que tem a ver o casamento de Cristo com isso aí? É agora que nós vamos entrar dentro desse contexto que eu acabei de ler. Vamos para João. Abra sua Bíblia lá em João, em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos analisar conforme Cristo disse, analisar as Escrituras. Não tem como você e eu chegar aqui e ler um texto da palavra do Senhor e a gente achar, pensar, eu acho, eu penso. Não, eu não acho, eu não penso. Vamos ver o que a Bíblia, porque nós temos um estudo que a Bíblia interpreta ela mesma. Eu não tenho como interpretar a Bíblia. Eu acho, irmão, o que você acha? Amém. O que você pensa? Glória a Deus. Mas o que está escrito? É o que está escrito que vai diferenciar aquilo que eu acho que eu penso. Porque nós estamos vendo tantos dias que está acontecendo na terra, difíceis, que nós estamos perguntando aos pregadores, aos pastores, coisas sobre a palavra de Deus, e eles não têm o que nos ensinar. E nós estamos chegando num patamar difícil do evangelho, muito difícil. Olha só lá em João, glória a Deus, que João vai falar aqui no 19, capítulo 19, versículo 34. Veja bem. Contudo, um dos soldados lhe feriu o lado com uma lança, e logo saiu água e sangue. Água e sangue. Água, sangue e água, melhor dizendo, Que é a regra da escrita, que está o sangue primeiro e a água depois. Então, o sangue da humanidade de Cristo, que ele não teve usurpação de ser igual a Deus, se esvaziou da sua glória, ele se fez humano de fato. Então o sangue, de fato, o sangue humano de Cristo. E a água, que é algo sobrenatural, que é da parte do Espírito Santo de Deus, que é o que gerou Jesus no ventre de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo, porque não teve participação de seu pai, somente de Maria. Aleluia. Então, quando você vai para Gênesis 2, 21, você entende que Deus fez cair sobre Adão um sono profundo e tirou uma costela de Adão. Agora, na cruz,
soldado está colocando sobre Jesus, contudo, um soldado lhe furou o lado da costela. Na tipologia, você entende que se Adão foi tirado uma costela e feito Eva, então na tipologia me faz entender e compreender que aqui nasce a igreja, aqui houve um casamento na cruz. Aí todo mundo fala, Jesus não casou. Por que Jesus não casou? Por que Jesus não teve uma mulher? Porque Cristo veio para a sua igreja. Então, se a igreja ela é colocada como a esposa do Cordeiro, pastor, mas é noiva. Não. Vamos para Apocalipse 21. Abra sua Bíblia. Irmão, isso aqui é um estudo, isso aqui não é uma pregação que você chega aqui, vai ver, receba e não. Isso aqui é um estudo para que você entenda as coisas que eu estou dizendo, porque você está avulso na terra, você está sem entender. Apocalipse 21, 2. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu, olha aí, disposta como uma esposa ataviada para o seu marido. Se a sua Bíblia estiver noiva, essa tradução sua está errada. Porque houve o casamento na cruz, como houve o casamento de Adão e Eva. É uma tipologia, porque a Bíblia não diz que o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, que é Cristo, não pecou. Então, na tipologia, o que nós entendemos é que na cruz está nascendo a igreja. Por isso que ele fala, Pedro, edifica a minha igreja na rocha. Até então não tinha surgido a igreja, mas a partir da crucificação de Cristo em diante, agora sim nasce a igreja logo após a morte de Cristo. Amém? E quando você percebe essas coisas, quando você começa a analisar as escrituras e entender o que Jesus está dizendo a você, a sua mente explode de uma tal forma que você agora começa a entender as 3 fases do casamento. Para que você entenda o que está acontecendo na cruz e o que aconteceu com Adão e Eva. Aleluia. Glória a Deus. Então, partindo desse princípio, eu quero falar a respeito da promessa. A promessa, vamos ver em Gênesis. Não tenha pressa não, irmão. Vamos devagar. Isso aqui é um estudo. Gênesis 3. Olha só. 21. Gênesis 3, 21. E o Senhor Jeová Deus fez vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que Adão tem se tornado como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ora, não sucede que estenda as suas mãos e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Deus está dizendo agora que correria o risco de Adão comer da árvore da vida. E ele não poderia comer da árvore da vida. Porque se ele comesse da árvore da vida, ele seria como os anjos caídos, não teria perdão. Seria como Walking Dead, né? Que todo mundo vê aí esse filme de zumbis e tudo. Eles não morreriam, seria eternos zumbis. E isso não poderia acontecer, por isso que Deus expulsa eles do jardim. E lançou fora, olha o 23. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim. Aleluia. Então, essa parte que Adão e Eva estavam é a fase da promessa. A promessa é a primeira fase. A promessa que é feita no casamento do hebraico, do judaico, do judaísmo das pessoas antigas, era feita pelos meninos, eram crianças. Então, quando a sua criança está aí na idade de 5 anos, 8 anos, se prometia um para o outro. Os pais faziam essa promessa do casamento entre uma criança e outra. Então você percebe que a promessa era feita assim. E era feito também um dote, dava-se moedas de ouro ou
peças de ouros, porque muitas vezes era difícil fazer as moedas de ouro e prata naquela altura. Então tinha muitas peças. Peça, o que é uma peça, pastor? É uma peça de copo, uma peça de uma talha, uma jarra. Então era feito assim. Assim também foi feito com Judas, quando ele pegou as 30 peças, né? Está escrito assim no original, 30 peças. Então, essa promessa é que Paulo vai dizer que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Então, essa promessa foi a promessa que Deus fez para eu e você. Aí tem gente que fala assim, mas Arminiano, Calvino... Isso é uma balela, irmãos. Nenhum e nem outro entende nada disso. Que nós já fomos... como que eu posso dizer para você, para mim não usar um termo mais teológico, um termo mais cotidiano para você entender. Alguns vai ser salvos, que já está determinado, e outros não. Aí tem gente que fala assim, eu não sei se eu vou ser salvo, eu vou viver minha vida. Mas não, nós já fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Por isso que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Porque nós já fomos enxertados na jambujeira. E tem pessoas que não conseguem compreender isso. Elas estão vivendo aquilo que escuta por aí. Elas não estudam. Então, antes da fundação do mundo, isso está também em Provérbios. Em Provérbios, você consegue ver isso aqui, porque lá em Provérbios, quando Deus estava fazendo a criação, né, dessas coisas, lá em Provérbios, você tem quando a sabedoria estava com Deus. A sabedoria estava com Deus ali na criação de todas as coisas. Então, a sabedoria que estava com Deus, que era Deus, estava juntamente com Deus fazendo todas essas coisas. E quando nós fomos enxertados na jambujeira, que é Cristo, porque ele veio para os seus e os seus não o quiseram, que é Israel, e quando você parte desse princípio e vai para Mateus 24, no capítulo 1 até o 10, você entende que ao princípio das dores vai ser para a igreja. Do 15 em diante é para Israel. A igreja já não vai estar aqui mais. Então, os escolhidos de Deus não é eu, não é você. É todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Não tem essa qualificação. Eu vou ser salvo e você não. Não. É aquele que crê. Lembra quando Jesus chegou para aquele mestre, o conhecedor da lei? O que está escrito? E ele disse, amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amará o teu próximo. Então, quando isso parte desse princípio, Jesus disse, cumpre e viverá. Quando ele disse cumpre e viverá, esse viverá é a ressurreição. Cumpre e terá a ressurreição eterna. Amém? A segunda fase do casamento é o desposamento. Vamos para Mateus também, que está escrito em Mateus. Mas Jesus casou, esse pastor é doido demais, fala umas coisas. Você precisa estudar, irmão, não adianta falar só por falar, o pastor tá falando. Fora alguns detalhes que estão aí, que nem existe na Bíblia, né? Eu não vou entrar nem no mérito. Aqui eu tô te mostrando textos. Perdão. Então, Mateus 18, 1:18, olha só. Aleluia. O nascimento de Jesus Cristo foi assim, olha aí. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. Tá vendo? A segunda fase do casamento, o desposamento. Aleluia. O que é esse desposada de José antes de se ajuntar em bodas? Olha aí, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, essa segunda fase que ele está dizendo aqui
é uma declaração, veja bem, é uma declaração a qual você vai no cartório, estou falando para os dias de hoje, você vai para o cartório e o juiz te dará esse papel, que é a declaração de casamento, que é o que nós temos hoje. Então, isso está em Mateus 1,18, capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Ou seja, eles estavam casados já, aqui. A promessa foi quando eles eram criança, que é a primeira fase, lembra? Quando eram meninos. Era feito um dote e tudo mais. Até então o homem já estava preparando a casa. Isso está lá em Gênesis 3, 21 até o 24, né? E agora é a segunda fase, que é o que nós estamos, em Mateus 1,18, o desposamento. Que é o que foi feito no cartório e eles agora têm essa carta de casamento feita por um juiz. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agora vem a terceira fase, que é a última fase que está faltando para a igreja na atualidade. Essa última fase será a bordas do cordeiro, lembra? E isso está onde? Malaquias. Malaquias é logo um livrinho aí na frente. Abre aí. Mateus, você estava em Mateus, volta para trás um pouquinho aí que você acha ali já Malaquias. Ele é um livrinho bem pequenininho. Aleluia, glória a Deus. Então, Malaquias 2,14. Malaquias 2,14. Nós vamos ter agora a referência da bordas, que é o que eu estou explicando para você a respeito do casamento, as fases do casamento, Adão e Eva, Cristo na cruz, a respeito de tudo isso que engloba essa soma daquilo que Jesus disse, analisar as Escrituras. E nós temos, analisando as Escrituras, nós temos então essas grandes revelações dentro da palavra. Então Malaquias 2,14, aleluia, vai trazer para nós essa referência, né? Que nós estamos aqui analisando. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Mas vós ainda dizeis, por quê? Porque o Senhor, Jeová, foi testemunha entre ti e a mulher da tua juventude, olha aí, contra quem tu fostes, olha aí, desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher do teu pacto. Tá vendo o pacto? Tá vendo por que Jesus não pode ser infiel? Tá vendo por que Jesus não pecou, não foi infiel, tendo ele, né, se esvaziado da sua glória, não teve usurpação de ser igual a Deus? Poderia ter pecado? Poderia. Mas Jesus sabia do que ele deveria fazer. Qual era o papel dele a fazer. Então, a Bordas, que vai agora trazer isso aqui. A primeira fase é a promessa, a segunda fase o desposamento e a terceira fase, a Bordas, que é o recebimento dela na sua casa. Então, Malaquias está dizendo, por quê? Porque aqueles homens, ou até mesmo você que está me ouvindo, pode ser que você fez uma promessa para alguém de casamento, noivou, né, diante da família dela. Isso acontece muito, irmãos. Muito casamento, muitas pessoas que estão vivendo agora, neste momento, estão vivendo um pacto de alma com pessoas que não são as pessoas que deveriam ser casada com ela, ou vice-versa. Pastor, mas o que é que o senhor está falando? Isso aí eu nunca ouvi, isso aí é muito para mim, isso é demais para minha cabeça. Eu não consigo compreender totalmente essas coisas. Então, existem pessoas agora que está me ouvindo, que você está num casamento, que você sente que esse casamento não era para você, você está vivendo amargurado, triste, você está em repúdio, e você ainda está
com a mente ligada naquela pessoa que você fez a promessa, que você está desposado, fez o desposamento, fez até mesmo um noivado. E agora a Bíblia está dizendo, lá em Malaquias 2,14, mas vós ainda dizeis, por quê? Porque o Senhor Jeová foi testemunha entre ti e a mulher. Da tua juventude, olha aí, juventude lá, os meninos lá, juventude contra quem tu foste desleal. Então ele está dizendo, você foi desleal com a pessoa que você fez a promessa lá atrás, e Deus agora vai ser testemunha contra você. E não os fez Deus um só, ainda que lhe sobejava o espírito. Olha aí, e por que somente um? Porque buscava uma semelhante, digna do Deus único. Aleluia. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja desleal para com a sua mulher da sua juventude. Aleluia. Porque o Senhor Jeová, Deus de Israel, aborrece o repúdio. Deus aborrece o repúdio. Aquele que, olha aí, aquele que encobre a violência com o seu manto, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleal. Aleluia. Eu falei que é o repúdio. Deus aborrece o repúdio e não o divórcio. Então, a pessoa está vivendo em um casamento que essa alma está ligada com a alma da promessa. Que existe muitos casamentos hoje assim, e pessoas que estão vivendo em repúdio, porque não se separam, porque já tem filhos de outro casamento, já tem isso, já tem aquilo, estão empurrando com a barriga e vão vivendo repúdio, e Deus está aborrecendo, porque você está em repúdio. Aleluia. 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 Enfardai o Senhor com as vossas palavras, mais ainda disseis, em quem o enfardais? Naquilo que dizeis, qualquer que faz o mal, agrada o Senhor Jeová, e dissestes que ele se compadece, ou onde está, ó Deus, o juízo? Mas Deus não agrada disso. Aqui vai começar o 3:1, eu não quero passar daqui. Não, aleluia. O repúdio propicia a violência matrimonial. E a morte, isso aqui, irmão, não está escrito na Bíblia, isso aqui é um comentário que eu anotei para ler para você. O repúdio propicia a violência matrimonial e a morte. Olha aí. Passional. Deus abomina. Judá repudiou Tamar. Judá repudiou Tamar. Vocês lembram dessa história? Quando era para ele ficar com ela, ele não quis e foi repudiando ela. Então, quando nós não analisamos, nós não estudamos a palavra de Deus, nós não temos entendimento, nós não conseguimos chegar a esse entendimento. Eu quero fazer um desenho para você entender ali a fase do Monte Sinai, que também representa o tabernáculo, que representa também tudo isso que eu estou falando com você, né? A respeito disso, que esse desenho, que era o Monte Sinai, que era
Deus falou, Moisés, edifica o monte que eu vou vir. Vamos para Êxodo para você ver. Êxodo, né, 19. Para você entender. Porque não adianta só eu falar aqui e você ficar aí com a sua mente, Tomé ou Judas, né, tem que ver para crer, né? O Tomé tem que ver e tocar para ver. Judas estava e negou. Tem muitos assim no nosso meio. Ele tá vendo e tá negando. Tá vendo as coisas acontecer e não tá percebendo. Finge que não está percebendo, né? Então, no capítulo 19, e disse mais o Senhor Jeová a Moisés, vá ao povo e diz, santifica-o hoje, amanhã, santifica hoje e amanhã, e lavam as suas vestes. Isso mesmo. Estejais preparado para o terceiro dia. Então, Adão, quando ele teve essa costela tirada, quando você percebe, porque a Bíblia ali, ela não te dá essa referência logo de cara, mas você estudando, você percebe que Adão, ele teve esse sono profundo 3 dias, e ao terceiro dia, ele voltou à vida, porque o sono profundo, o sono ou a morte profunda, algumas traduções estão assim. Então, realmente, Adão ali, ele teve mesmo um sono profundo, né? Acredito que, não sei se eu posso dizer isso, mas eu sei que ali acredito que Deus, ele, com a sua capacidade, ele tirou a alma de Adão dali para tirar a costela, para fazer Eva e colocou carne no lugar, porque imagina o tamanho da dor. Imagine, mas ele não sentia dor. Não, a Bíblia diz que ele tinha um corpo espiritual, porque como o corpo dele é difícil entender, irmão. Por quê? Vamos analisar. A Bíblia diz que na virada do dia Deus vinha cultuar com Adão. Se o dia estava acabando, o sol estava se pondo e Deus estava vindo de 6 horas, que já era o outro dia, no calendário hebraico, então Adão não conheceu as trevas. Adão não sabia o que era noite. Porque quando Deus vinha, a Bíblia diz que ele é uma luz inacessível. Então, Adão não conheceu as trevas. Então, nesse sono profundo, acredito eu, né? E vejo muitos teólogos, conheço até um aí que é de referência, que ele diz que foi a morte profunda de Adão. Adão, ele teve a morte profunda, Deus tira dele ali, ao terceiro dia ele ressuscita. E aí Deus, ele vê Eva, osso do meu osso, carne da minha carne agora. Isso aconteceu com Cristo na cruz. Ao terceiro dia ressuscitou. Então a Bíblia diz que 40 dias ainda ele ficou com seus discípulos ensinando. E a Bíblia diz lá em Atos que ele fez muitos milagres e falou para os discípulos, não escreve isso, não fala isso para ninguém. É verdade. E aqui vai falar que, perdão, Moisés santificou o monte, foi as 3 fases do monte, o lugar santo, o átrio, o lugar santo e o santíssimo. Só que o povo não quis subir. O povo não quis subir. Não, o quê? Rapaz, imagina Deus descendo, olha aí, nos 16, capítulo 19, versículo 16. Na manhã seguinte, né, ou terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, e uma nuvem espessa cobriu o cume do monte. E ouviu-se um potente som, um chofar, e todo o povo estremeceu no acampamento. Esse relato aqui, ele bate juntamente com Atos também. Aqui só faltou língua repartida como fogo, porque Deus estava vindo com o seu trono, que está em Hebreus. E ele estava descendo aqui para cultuar. Só que o povo não quis, o povo temeu. O povo temendo, porque Deus queria fazer desse povo sacerdote. Sacerdote, o povo não quis. Eles seriam sacerdotes reais.
universal, mas eles não quis. Então, Cristo fez o papel do povo. Então, essa parte, né, das bordas, ela é o recebimento da esposa na casa. Que é a última fase que vai acontecer agora. Então, esse casamento que eu já mostrei em Apocalipse 21:2, que é a esposa do cordeiro, porque houve um casamento. Eu não tenho como chamar noiva. Se é minha noiva, não houve um casamento. Então, é a esposa. Ele não tem condições de vir buscar uma igreja se não for esposa dele, se não for mulher dele. Você não pega uma mulher só se você estiver na prostituição, só se você estiver no escárnio. É como a geração de hoje, ninguém mais namora, ninguém mais faz a promessa, vamos namorar, vamos orar, não. Hoje ele já passa, já para borda, já tá levando a mulher para casa, já tá se prostituindo. E os pastores, estão batendo palmas, já não prega mais Jesus na cruz, já não prega mais arrependimento, já não querem mais saber das coisas de Deus. E nós que estamos tentando ensinar e ajudar a você a ter um conhecimento para expandir a sua mente, nós saímos como loucos e errados. Por isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz lá em Coríntios que a mensagem da cruz é loucura. Por isso que é loucura. Se você não conseguir entender o casamento de Adão, o casamento de Cristo na cruz, você não é louco por Jesus. Porque a mensagem da cruz é loucura. E se você não tem o entendimento disso aqui, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai continuar batendo cabeça, você vai continuar indo na igreja, você não vai ter entendimento de absolutamente nada da palavra de Deus. Então, é isso aqui que eu quero ler para você a respeito. Soldados, ok. Provérbios 12:4. A mulher virtuosa é uma coroa para o seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento, podridão, seja como você quiser. Talvez a sua interpretação, a sua Bíblia está assim, apodrecimento nos seus ossos, ou não sei como está a sua tradução, mas aqui está apodrecimento. Então, meu irmão, a igreja, a esposa, a mulher de Cristo tem que ser sábia. E para você ser sábio, você tem que estudar para que você não seja um apodrecimento no nosso meio, meu irmão. E isso você só vai adquirir sentando para ler. Mas é difícil, meus irmãos, é difícil porque algumas pessoas não querem estudar. Mais uma coisa que eu queria lembrar você e tirar essa trava, né? Essa mentira dos seus olhos. Nós precisamos sim ter este conhecimento. Primeiro Coríntios 15, abra sua Bíblia, 1 Coríntios 15. Lá no 51. Lá no 51, lá na frente. Você ter esse entendimento. Vamos lá. Amém? Olha aí. Olha a sabedoria com que ele vai escrever isso aqui. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Transformados. Em um momento. Em um abrir e fechar dos olhos. Ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis.
E nós seremos transformados. Cadê o arrebatamento aqui? Não li arrebatamento aqui, não. Li que será transformado, né? Ó, transformado em um momento, né? Não tem. Não tem arrebatamento. Em um momento, em um abrir e fechar dos olhos, o som da última trombeta. Cadê o arrebatamento aqui? Não tem essa palavra. Porque é necessário que este ser corruptível se revista da incorruptibilidade e que este ser mortal se revista da imortalidade. Então, não está falando aqui do arrebatamento, está falando do seu corpo ser transformado no momento, no abrir e fechar dos olhos, porque esse corpo corrompido, né, tem que ser um corpo incorruptível. É uma coisa distinta, totalmente diferente. Não tem isso aqui. E por que nós falamos que vai ser, tem música? É uma grande heresia isso aqui. E nós vamos empurrando com a barriga. Todo mundo, vambora, seja o que Deus quiser. Mas e aí, como é que faz? Como é que faz, irmãos? Não vamos continuar repetindo todas essas coisas que todo mundo repete e não vamos sair disso e não vamos aprender nada demais. Vamos só nisso aqui. Não tem como. A igreja não ficará na grande tribulação. Lê lá para você ver em Mateus, no capítulo 24. Ele vai começar a falar aí, ó, do 24, capítulo 24, versículo 3. Não vai, irmãos. Até o 24, 14 é os princípios das dores. Do 24, 15, aí começa a grande tribulação. Aí quando você começa a ler, você vai percebendo que alguns detalhes aqui não é para a igreja. Esses detalhes do Mateus 24, 3 ao 14 é para a igreja. É para a igreja. Olha só para você ver no 3. Bem no finalzinho do texto. Ele vai falar assim: o fim do sistema mundano. No 4, que ninguém vos engane. No 6, ouvirás guerra, rumores de guerra. O 7, levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá pestilência, fome, terremotos, o que está acontecendo, né? Mas todas essas coisas são princípios das dores. Olha só. Então vos entregarão a torturas, matarão, será odiado. Olha o 10. Nesse tempo há muitos a escandalizar, trairão a muitos, aborrecerão. 11. Igualmente, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. 12. Haverá multiplicado a iniquidade. O amor de muitos esfriará. Esse é o final da grande tribulação. O fim da grande tribulação é o amor de muitos esfriará. Aí vem o 14. E será pregado o evangelho do reino no mundo inteiro, por testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aí Mateus 24, no 15, vai falar assim: portanto, quando viestes, que abominação, portanto, quando verdes, que abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel está no lugar santo que lhe é. Tá entendendo?
Então, no 14, no 24, 3 até o 14 é a igreja. São os princípios. Do 14, do 24, 15 para frente, todo o resto do texto, até acabar, você só vai ver coisas para Israel, não para a igreja. E nós estamos aí empurrando, porque você não consegue entender, você não consegue compreender algumas coisas da palavra de Deus, porque você não quer estudar. Porque você, eu não tenho tempo. Não, mas vai chegar o tempo. O seu tempo na UTI vai chegar. Que você vai ter que estar ali. E ali você vai ter que pensar. Você não vai poder fazer muitas coisas, porque você está na UTI, você está acamado. Você não pode se levantar dali. Então Deus te dará um tempo de resgate, que é Levítico, né? Para você ter Levítico 25, 47, 48. É o tempo de resgate. Enquanto a alma estiver no corpo. Então, muitas pessoas, eu não tenho tempo, é trabalho, é não sei o quê, é filho, é tudo, E o tempo para Deus? Você nunca tem tempo para Deus. Você nunca ora, você nunca jejuma, você não tem um tempo de ler a palavra de Deus. Você não sabe as coisas que vão acontecer porque você não lê, você quer ouvir o que os pregadores itinerantes estão dizendo por aí. Mas 99,9% do que eles falam está errado. Está errado. Acorda, igreja. Acorda, porque o fim vem. O fim vem e o esposo não vai... Pode abreviar, ele pode vir antes. Ele pode vir antes. E tem alguns sinais na Bíblia. Eu posso dizer que eu não sei o dia nem a hora, mas eu sei os detalhes. E Deus, ele pode vir no verão. Porque quando a Bíblia diz na colheita, é no verão. Então nós sabemos o mês. Não sabemos o dia nem a hora. Mas o mês da colheita é verão. E muitos aqui em Portugal, chega o verão, desvia. Porque quer curtir o verão. Tome cuidado, irmão. Nessa desviada sua você fica, né? Alertar os pastores que estão aí brincando de ser pastores, profetas. É só escândalo, é só escárnio nas igrejas do Brasil e do mundo afora. Aqui na Europa também não é diferente. Não, muitos estão brincando aqui. Estão passando filmes na igreja, mas não tem o que oferecer. Estão comprando terrenos, mas não tem dinheiro para investir no membro que quer estudar, no irmão que precisa fazer uma cirurgia. Vamos empurrando com a barriga, seja o que Deus quiser. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus Cristo. Isso aqui, irmãos, não é o estudo completo. Veja bem, isso aqui é só uma pincelada para você abrir sua mente e entender que as coisas é muito além do que isso aqui. Você tem que entender que isso aqui é o básico do básico que eu tô dando para vocês. Tem muita coisa aqui. É muita coisa profunda. Agora imagina se a gente for aprofundar no bacharel e no doutorado a respeito dessa matéria devocional, né? Que são a divisão do casamento. Eu falei aqui só um pouco. Ainda vem bodas de Caná. Qual é o intuito daquelas 6 talhas? Qual é o princípio? Por que Jesus colocou 6 talhas? Se era 7, né? Que a perfeição, o 6 é do homem, o 7 é de Deus. Qual é o intuito daquilo ali? Então, isso aqui eu não coloquei aqui, que é só para atentar a sua visão e a sua mente, que nós estamos ouvindo pregações aí que não tá levando a nada, irmão. Você vai na igreja hoje, sai pior do que entrou. É sempre a mesma mensagem. A Bíblia está cheia de mensagens de Gênesis a Apocalipse e ninguém quer estudar. Ninguém quer. E nós estamos indo para a igreja aprender sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Eu ia trazer algo para vocês aqui, mas eu vou deixar só isso aqui para você no finalzinho, que o Espírito Santo tá tocando no meu coração para deixar para vocês.
mas por mim mesmo eu não fazeria. Mas isso aqui é o evangelho resumido para você. Veja lá. Apocalipse 14, capítulo 14, versículo 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Prostai-vos, invocai aquele que faz os céus e a terra, fez os céus e a terra, e o mar, olha aí, e os mananciais de águas. Agora vamos para a revelação do texto, né? Porque eu disse, temer a Deus. Esse texto de Apocalipse é o texto que ele vai entrar na fase final os princípios das dores. Quando o princípio das dores terminar, ele começa a grande tribulação. Quando a grande tribulação começar, aí começa esse texto de Apocalipse 14 se cumpre. Ele vai se cumprir porque o que está escrito aqui, dizendo com grande voz, temei a Deus, dai glória, né? O juízo, porque é a hora do juízo, prostrai-vos, invocais. Isso aqui são os anjos que vão vir pregar o evangelho. Porque a igreja vai ser tirada, porque o Espírito Santo já não vai estar cá. Porque Jesus diz o quê? Darei o Espírito Santo que ficai convosco até a consumação. Então o Espírito Santo não pode deixar a igreja. O Espírito Santo que levará a igreja até Cristo. Cristo não virá na terra buscar ninguém. O Espírito Santo levará a igreja até Cristo nas regiões celestiais que está em Efésios. Então, Cristo levará a igreja nos ares. Como Jesus foi arrebatado? Como que Jesus foi arrebatado, irmãos? Você já parou para analisar? Porque a Bíblia diz que seremos arrebatados no abrir e fechar dos olhos, né? Como você diz, porque eu não disse isso, eu já li aqui. Não tem arrebatamento no abrir e fechar dos olhos. Mas como você diz, como que Jesus foi arrebatado? Já parou para pensar? A Bíblia diz que assim como Cristo foi, assim será nos dias do arrebatamento. Eu não vi Cristo indo no abrir e fechar dos olhos. A Bíblia diz que, lá em Atos, que Jesus foi subindo e os discípulos foram olhando. Até tinha 2 discípulos no caminho de Emaús que Cristo voltou e foi atrás dele para dar a ceia. E logo após ele sumiu nas nuvens. Subiu, ó. E eles sumiu. Então, acabando Mateus 24 até o 14, do 3 até o 14, que é o princípio, né, das dores. Agora, quando começa do 24 ao 15 de Mateus, aí já começa Apocalipse 14, 7. Que os anjos virá e vão pregar simplesmente essas 4 palavras. Dai glória, temei a Deus, dai glória, prostrai-vos e invocai-vos. Agora vamos para revelação desse texto, né? Temer a Deus. Eu não vou abrir porque eu quero que você cave o poço também. Eu quero. Deuteronômio 14, 24. Temei ao Senhor. Temer ao Senhor é quando você é dizimista, fiel, é o que está escrito em Deuteronômio. Então, quando você teme ao Senhor, você dará o seu dízimo. E para que é o dízimo? Qual é o intuito do dízimo? O dízimo é para a ressurreição do seu corpo. E isso você precisa estudar, né? Isso não estava aqui, mas o Espírito Santo me comoveu de uma tal forma para falar isso para você, porque eu tenho visto tanta heresia. O dízimo é do Antigo Testamento. Só que eles não estudam, irmãos. Quem defende isso é porque não dá o dízimo. Quem defende isso é que não é dizimista e não dá oferta. A segunda, dai glória. O que é dar glória ao Senhor? Quando você dá glória a Deus, você tem a fé fortalecida. Aí Paulo vai dizer que existia um esbofeteador, né? Alguns vão falar que era um espinho na carne, que não sei o quê. Aí Paulo vai dizer, a saber. Logo na frente ele diz quem é. É um demônio. Quando você não dá glória a Deus, esse demônio vai roubar a sua fé. Vai roubar a sua inteligência. E você vai ficar, como a Bíblia diz, com a mente de peixe.
E tudo que eles jogar para você e disser para você, você vai acreditar. Por quê? Você tem a mente de peixe. Ele tem essa mente de peixe. Com essa mente de peixe, ele é enganado, porque ele não tem a mente de Cristo. Porque a Bíblia nos diz que nós temos que ser a perfeição ou aperfeiçoar com a mente de Cristo, aperfeiçoada nele. Aleluia. E prostrar. O que é a prostração? Prostrar é você pagar antecipado aquilo que você está querendo ou você deseja. Isso aconteceu lá em Marcos 5:21. Lembra de Jairo, a filha de Jairo? E Jairo chega e prostra? Ele prostrou perante Cristo. A mulher do fluxo de sangue fez a mesma coisa, né? Quando ela chega, ela toca no lenço, ela prostra diante dele. Quando alguém me tocou, ela já chega se prostrando. Então, prostrar, que a Bíblia está dizendo, lá em Apocalipse, que eu acabei de ler, 14:7, tudo isso os anjos vão falar com você. Se você ficar, você já está atento o que você precisa fazer, né? Então, prostrar é o pagamento adiantado daquilo que você espera do Senhor. E o quarto e o último, invocar. Invocar a Deus, ou invocar o seu nome, né? Invocar a Deus. Quando Paulo e Silas, né, ou Pedro e Silas, né, melhor dizendo, estava no templo, eles disseram o quê? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus. Porque, na verdade, o que a rainha de Sabá falou com Salomão, quando ela ficou sabendo do Deus de Salomão, e falou, pelo Deus de Salomão, que eu ouvi dizer, eu vim até você. Então, quando é feito o templo de Salomão, a Bíblia diz que era para o nome do Senhor. A habitação do nome do Senhor. E não a habitação de pessoas. Por isso que a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque aquilo era para o nome do Senhor. Então, quando você invoca o nome do Senhor, você está invocando algo sobrenatural, né? Que aí é Deus que vai responder por você. Então, invocar o nome do Senhor é algo sobrenatural. E é isso, irmão. Então, quando você começa a entender essas revelações, essas coisas, esses textos, você se liberta de muita heresia que está falando, está sendo feita no nosso meio. Por isso que Jesus diz, cuidado, para que não vos engane. Analisai as escrituras, porque dela, por isso que tem o João 8, né? Se verdadeiramente conheceres a verdade. Então nós estamos caminhando para onde, irmãos? Uns cultos fracos, uns cultos frios, uns cultos que não tem nada. Uns hinos que é adoração ao homem, umas mensagens que, pelo amor de Deus, quando é que nós vamos parar com isso? Quando é que nós vamos mudar isso? Se eu e você não acordar para nos levantar, para pregar o evangelho de fato, de verdade, nós vamos continuar nessa heresia. Nós vamos continuar prostrados diante ao homem. E não vamos estar prostrados diante de Deus. Não vamos temer a Deus. Não vamos nos prostrar diante de Deus. Não vamos dar glória a Deus. Não vamos invocar o nome de Deus. Nós vamos inverter esse papel. Nós vamos temer ao homem, dar glória ao homem, prostrar para o homem, invocar ao homem. E aí? Você vai acordar ou vai continuar nessa heresia braba que você está vivendo nela? Como é que faz? Até quando nós vamos viver nisso? Porque a igreja já tem praticamente 100 anos de igreja. Faz uma pesquisa que você vai ver. São 100 anos de Assembleia. A Assembleia tem muita cultura, muita doutrina, mas não conhece nada de Bíblia. Tem grandes pregadores, grandes homens que escreveram livros, mas agora eles não querem se arrepender e se consertar diante daquilo que eles escreveram. Porque eles não têm essa revelação que você está tendo agora. Fora outros e muito mais. Isso aqui é só o básico do básico que eu estou trazendo para você. Então, acorda, igreja. Acorda que não é tempo para perder tempo.
As coisas estão acontecendo debaixo dos nossos narizes. E os pastores estão dormindo. E você é como o seu pastor. A igreja é conforme o seu pastor. Né? Não, pastor. É sim. Por quê? A Bíblia não diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor? Então você é conforme o seu pastor. Se o seu pastor é fraco, você é fraco. Se o seu pastor é um cara inteligente, você será inteligente. Você vai aprender com ele. Mas se ele não é, ele está te ensinando o quê? Tem igreja aqui que está batizando, dando ceia para pessoas sem batizar. Tem pessoas que estão batizando, fumando, prostituição e tudo. Pastor, mas isso que o senhor está falando existe? Eu estava lá e eu vi. Então é complicado. E nós vamos parar onde com tudo isso? Até quando nós vamos continuar nisso? Porque se eu me levanto para te ensinar e para auxiliar um pastor, eles não querem. E se você aprender, estudar, você vai causar muita reboliço na sua congregação. Porque eles não vão te engolir, não vão te aceitar. Porque a heresia já está impregnada na cabeça de muitos. E muitos não querem se libertar. Assim como o conhecedor da lei, que Jesus disse, né? Ou o rico, dá tudo pro pobre e me siga. Ele não. Jesus fez o quê? Deu as costas e foi embora. E aí? Nós não temos que nos humilhar para ninguém aceitar Jesus. É eles que têm que se humilhar, tá? Aqui, prostrar, temer, invocar, dar glória. Nós estamos invertendo os papéis. Estamos nos humilhando para pessoas que não merecem ter a compreensão. Pastor, o que o senhor está falando, isso não existe. Existe, irmãos. Se Jesus fez isso. Ele tentou, ele falou, não quis, Jesus continuou o seu ministério. Eu não vi Jesus se implorando para aquele homem, não, dá tudo pro pobre, pai. É isso que tem. Não, Jesus só falou e tchau. Tem pessoas que não merecem que você gaste o seu tempo. Você está perdendo tempo com pessoas que Deus já não quer mais. Onde está isso na Bíblia? 2 Samuel, se eu não estiver enganado. Deus chama o profeta Saul. Samuel fala com ele, Saul, espera aqui, junta o povo, espera aqui, que eu vou chegar pra gente fazer o holocausto. Ele fez coisa que não era pra ele fazer. Aí Deus falou o quê? Isso foi 3 vezes, isso foi a 3ª vez. Deus falou, Samuel, até quando você vai chorar ou implorar por Saul, se eu já o rejeitei? E aí? Tu tá perdendo tempo com pessoas que não merecem. Que Deus já tá rejeitando ele. É ele que tem que se implorar, prostrar, clamar a Deus pela misericórdia de Deus. E aqui fica esse alerta para você. Não perca mais tempo. Abra teu olho, abra tua visão, abra os teus ouvidos para ouvir e ver que aquilo que está sendo dito, que está sendo pregado, que está sendo ensinado, se está mesmo na Bíblia, anote, leva um caderninho. Tem pessoas que nem Bíblia leva para a igreja. Essa maldição dessas coisas que estão colocando na igreja agora, televisão, telão, projetor, isso está acabando com você porque você não tem audácia e coragem de levar uma Bíblia para a igreja. E quando chega lá, você quer abrir no telemóvel, no celular, e você não tem uma intimidade com a palavra de abrir ela quando o pregador disser, abra no livro tal. Aí você fica ali, o cara já tá lendo, já tá terminando, o cara já tá na metade da pregação, tá dando 9 horas da noite e você ainda tá procurando o texto, porque você não tem intimidade com a palavra. Uma Bíblia inteira é uma vida despedaçada na presença de Deus. E uma Bíblia despedaçada é uma vida inteira na presença de Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe minha vida. É no nome de Jesus. Isso aqui foi só um básico para você ter uma noção do que é a palavra de Deus quando você estuda. Deus guarde a nossa vida no nome de Jesus.